Aí, agora foi. Opa, opa. Agora sim, Coisa boa. devagarzinho. Estão conseguindo me ouvir? Sim, tudo muito bem. Estão ouvindo Boa aí? Que noite. legal, que legal. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts, estão nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Olha, também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 10 de março de 2021, edição de número 223 dessa série de entrevistas que iniciamos em março passado. Já passaram por aqui 222 personalidades importantes, falando dos temas mais variados, todos eles claros, importantes. Hoje não é diferente. Dois convidados em dose dupla para falar de quê? Para falar de arte. Um casal de escritores. Eles escreveram um livro intitulado Colorindo a Semana de 22, que fala sobre a Semana Moderna de 1922. Para falar disso, ela é enfermeira graduada pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em obstetrícia pela Universidade Católica de Sorocaba. E escritora. Maíra Correia, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. A gente que agradece o espaço e a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho mais do nosso trabalho. E ele também, que é geólogo, mestre pela Universidade de São Paulo, doutor em geoquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois eu vou perguntar para ele o que ele não é, tradutor de 2 livros de Charles Darwin, Observações Geológicas em Ilhas Vulcânicas e Cadeias de Montanhas. Leandro Tomás ou Thomas? Tomás. Leandro Tomás. Tomás. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Me diz uma coisa, qual é o desafio por ser um casal e escrever um livro junto? Houve muita briguinha ali na hora de escrever os livros? Olha, briguinha é difícil, porque a gente reveza entre as crianças. Então, assim, agora você senta para fazer o livro e você olha as crianças. Não dá tempo. Então, a gente não... A gente não se encontra, né? Para fazer o livro. A gente divide bem também aqui, né? Uma parte ficou com ilustração, outra parte ficou com roteiro, com a escrita, né? Então, o nosso trabalho era de conseguir juntar essa parte que cada um fazia, né? Então, antes de entrar no livro, eu tenho uma curiosidade antes de a gente entrar no livro. Uma é enfermeira, outra é geóloga e mais um trilhão de coisas que é. Fale um pouco cada um de vocês. Eu também sei um trilhão de coisas. Me fale um pouco da profissão de vocês, para depois até a gente entrar no livro. Pode começar. Não, vamos lá. Sem brigar, por favor, tá? Vamos aproveitar que as crianças estão dormindo, né? Que a gente consegue bater um papo, assim, né? Acho que o desafio da pandemia é esse, né? Você manter a interação social para além da casa, né? Para além das 4 paredes daqui, da onde a gente acaba passando as 24 horas do dia. Né, mas eu sou enfermeira, né? Você já me apresentou aí muito bem, obrigada, né? Sou formada, eu trabalhei quase 10 anos, né, na assistência direta no SUS. Dou muito valor a tudo isso, né? E depois que, com a chegada das crianças, a gente acabou precisando reorganizar a dinâmica aqui de casa, né? E foi assim que eu acabei ficando mais em casa e o Leandro continuou adquirindo os predicados dele ainda. De formação profissional. Tá certo. E você, Leandro? Eu sou geólogo, né? Então, como geólogo, que é a pessoa que estuda as pedras, estuda as rochas, né? Estuda o nosso planeta, né?
eu me formei na USP e tudo, e eu trabalhei principalmente com petróleo, né? Então, procurando um pouco aí de rochas que contêm petróleo, estudando essas rochas, né? Acho que esse foi o meu principal trabalho profissional, né? E a parte que eu estudo principalmente são os vulcões, então por isso até que eu acabei traduzindo o livro do Darwin, né? O Darwin ele fez alguns livros sobre geologia, então além toda aquela questão de evolução, ele se interessava muito por geologia, né? Então ele estudou as ilhas vulcânicas, inclusive Fernando de Noronha, né? Ele chegou a visitar e fez um capítulo sobre isso. Então eu acabei lendo e interessando bastante sobre o assunto e a gente acabou publicando uma tradução do Darwin, depois uma Esse é segunda o primeiro tradução. livro de vocês? Sim, sim. Como tradução, Esse é o primeiro livro? esse é o primeiro livro, que é o Observações Geológicas em Ilhas Vulcânicas. Depois teve o Cadeias de Montanha, né? Então, a gente partiu por uma escrita nossa mesmo, que daí sim foi o nosso primeiro. Que foi o terceiro filho, na verdade, né? Depois da chegada das crianças, a gente passou a buscar esse caminho, né? De como tornar a ciência desde as crianças. E a nossa briga aqui em casa era que, para mim, o Darwin é biólogo, para ele, o Darwin é geólogo, né? Então, vamos contar a historinha do Darwin para as crianças conhecerem aí. Além do título de geólogo ou biólogo, né? O homem que foi e que ele revolucionou. Sim, sim. Você fala aí de levar a ciência para as crianças. Vocês têm o quê? Quantos filhos? 2. 2 filhos. Quais os nomes? Rodrigo e o Felipe. Rodrigo e Felipe. Um de 7 e um de Quando vocês falam levar a ciência para as crianças, assim, vocês não têm muito um lado religioso, algo tradicional na família brasileira? Eu li uma frase do Dawkins, Richard Dawkins, que ele dizendo que ciência e religião jamais se entrarão em convergência, né? Sempre. Vocês levam a ciência para as crianças ao invés de religião? Sim, eu acho que a religião, ela já tem bastante gente levando elas, né? Tem todas as igrejas, tem todos os locais aí que pregam, né, a religião. Então não é uma seara que a gente gostaria de entrar, né, da gente ensinar a religião. A nossa formação acaba sendo voltada para a ciência, né? Então a gente preferiu, é claro, trabalhar no campo que a gente tem uma maior tranquilidade em explicar e que traria maior resultado, né? Então, por isso que a gente acabou investindo nisso para criança, né? Ciência, de cultura e tal. E a gente percebe que tem trazido bons resultados, assim, né? Eu acho que ter um pensamento científico, né? Ele é muito importante para a criança para que ela desenvolva aquela percepção crítica, né? De saber, ó, isso aqui realmente eu posso testar, eu posso verificar que aquilo funciona, né? Então, ela criar essa habilidade de testar, de ver, de experimentar, é uma coisa muito produtiva, né? E é um conceito que a gente separa, não é assim, a ciência, ela é diferente de religião, mas a ciência, ela é diferente de fé, né? Ela é diferente de você acreditar que existem as leis da natureza, as leis que regem o universo, e que você pode se apaixonar por isso, né? Sem invalidar a tua crença, né? Você pode comungar, na verdade, com a ciência, né? E o interesse pela arte? Aí a gente já vai entrar um pouco no livro. Como é que se dá esse interesse pela arte e principalmente pela Semana da Arte Moderna de 22, que aí é um marco, né, na história do Brasil. Gostaria que vocês contassem um pouco de cada um, de onde vem, como partiu. Esse Leandro vai gostar de começar a falar. Tá bom. Eu acho que a gente, querendo ou não, a gente tem uma ligação com a arte forte também, assim, né?
a gente vê que mesmo os nossos filhos, assim, eles já têm isso até natural, assim, né? A gente vê que eles têm um interesse por desenhar, por pintar, por conhecer sobre arte, né? É, e eu também sou filho de uma artista plástica, então eu cresci em museu, cresci visitando exposições, participando de ateliê e tudo, né? Então eu já tinha esse interesse, de alguma forma, ainda que latente, né? Mas guardado lá. E daí, coincidentemente, o nosso filho, o mais velho, o Rodrigo, ele estava tendo aula na escola sobre alguns artistas, principalmente artistas europeus, Mondrian, Miró e tal. E a gente percebeu que ele tinha uma facilidade muito grande para identificar quais eram os quadros de quais artistas. Ele via assim, essa cor vermelha, verde, assim, lembra muito Mondrian. Então, a gente percebeu que ele tinha essa facilidade e que era, na verdade, uma coisa natural das crianças, né? E que poderia ser, de alguma forma, estimulada. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensava, poxa, mas por que só artistas europeus, né? Por que não fazer com artistas brasileiros, né? Então, quando a gente começou a sentir isso neles, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa porque realmente falta. E daí a gente começou a estudar e buscar quais artistas que a gente poderia representar em um livro infantil. Então, a gente pensou em vários artistas, principalmente nas artistas modernistas, né? Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, né? Até o Di Cavalcante, tudo. E daí, coincidentemente, o governo do estado de São Paulo lançou um edital para fazer um livro da Semana de Arte Moderna de 1922. Então a gente estudou mais o edital, estudou sobre a semana, concorreu e acabamos saindo vitoriosos nesse edital para a produção do livro. De certa forma, é uma coincidência vocês produzirem esse livro com o apoio do governo do estado de São Paulo, porque a Semana de Arte Moderna de 22 também foi apoiada pelo governo de São Paulo, na época, Washington Luiz. Uma coincidência aí, né? Aí que tá a diferença, né, entre você ter fé, né? Quando você consegue, você se abre para um propósito, que é esse propósito de levar cultura, de levar ciência para as crianças, parece que tudo comunga em favor disso, né? E foi realmente uma coincidência, assim, muito bonita, porque a gente se abriu para esse trabalho, a gente já estava com vontade de fazer esse trabalho, de levar arte para as crianças também, né? Além do primeiro livro do meu amigo Darwin. E caiu como uma luva, assim, quando a gente olhou aquele edital de Semana de Arte Moderna de 22, a gente falou, não. Quanto a Semana de Arte Moderna completou 99 anos agora, né, se não me engano. E quanto tempo demorou do momento que vocês decidiram, depois de uma briguinha aí entre o casal, decidiram, falou, ó, vamos fazer o livro até a conclusão. É um livro infanto-juvenil, né? Isso. Desde o momento que a gente leu, que saiu o edital, e a gente falou, é agora ou nunca, né? Porque o edital tem prazo, né? Não adianta a gente... Sim, sim. E até a impressão do livro foi 1 ano e meio. Né? Foi 1 ano fazendo o livro e 6 meses preparando prévias, elaborando o conteúdo do livro. Considerando o processo do edital, né? De envio de projeto, de aprovação e tudo mais. Até esqueci de citar a editora, pela editora Datum, é isso? Datum? É a nossa editora independente, que a gente lançou junto para poder lançar os livros. Né? Tem algum significado aí, não tem? Datum? Tem vários. Tem os paralelos e tem... Qual o principal? Qual aqueles que vocês decretam como oficial? Então, Datum tem uma referência geológica também, que é um marco de um período geológico, né? Então, os datums seriam marcos importantes na história da Terra, na história do mundo, né? E a gente estava pensando muito em gato também, né? Porque os nossos filhos gostam de gato, a gente tem 2 gatos em casa, ele desenhava... Na época, o mais velho era muito pequenininho. E ele fazia um desenho fenomenal de gato, que ele coloria, assim, muito bonito. Só que ele não conseguia falar o gato, né? Então... Ele falava datum, né? Datum. Então, deixa eu mandar aqui, que legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Leonardo também tá por aqui, ó. Sara Lima...
Fábio, Elizabeth, Silvia Norato, José Domingos, Robério, Vitor Matos também por aqui, Sueli Souza, Bill Richberg, jornalista americano, meu amigo, está lá em Paris acompanhando a gente. Bill, manda pergunta para a gente aí, você é o homem das perguntas boas sempre aqui, então, como um bom americano inteligente, manda aqui as perguntas sobre a Semana de Arte Moderna aqui, hoje batendo um papo aqui com a Maíra Corrêa, que faz 500 trilhões de coisa, e o Leandro Tomás também. E além, quando eles têm um tempinho, eles escrevem livros sobre arte, entendeu? Isso é bom. Como é que é o livro em si? Ele tem também partes ilustrativas para até, de certa forma, convencer mais as crianças? Esse livro, na verdade, ele não é um livro de história, né? No livro do meu amigo Darwin, a gente conta a historinha de vida do Darwin, né? Desde ele criança até a teoria da evolução e tudo mais. No Colorindo, a gente optou para criar um livro de atividades, né? Justamente observando como as crianças conseguem reproduzir, né? As técnicas dos artistas, conseguem reproduzir os padrões e reconhecer através daquela reprodução depois aquele artista, né? Mesmo com obras diferentes, ele consegue conhecer aquele traçado, o uso das cores, a técnica que era própria de cada artista. E aí que nasceu, né, a ideia de fazer esse livro, então, de atividades. Ele traz um pouquinho de cada artista da época e explica alguma técnica, e dentro dessa técnica a gente propõe uma atividade para cada artista que a gente traz. Então é um livro assim que é para você terminar ele sobrando só a capa, assim, né? Recortado, rasgado, pintado. Não rasguem livros, por favor. Para ser usado, né? E tem gente que comprou e falou: ai, mas é tão bonitinho, a gente não quer cortar, pintar, tô segurando aqui meu filho porque dá uma dó de sujar e tal, e é para ser trabalhado, né? É um livro para você experimentar mesmo, né? Experimentar a arte na forma dela. Por exemplo, a gente trabalhou assim, a gente evitou aquele lugar comum, né? Então, por exemplo, quando falo de Tarsila do Amaral, o comum é as professoras ou outras pessoas simplesmente mostrarem a figura do Abaporu e falar: crianças, desenhem o Abaporu. A gente tentou fugir desse lugar comum, a gente tentou ver assim, o que era mais essencial dentro de um artista, né? Qual era a essência de cada artista. Então, por exemplo, na Tarsila do Amaral, a gente trabalhou uma das fases dela, que é o cubismo. Então, ela explorava bastante figuras geométricas, né? Então, a gente criou uma atividade que é carimbos com formas geométricas, e a criança ela passa a trabalhar essas figuras geométricas com o carimbo, né? Então, ela vai fazer barcos, vai fazer casas com formatos muito parecidos com o que a Tarsila do Amaral fazia. Tem outros artistas que eram reconhecidos pela cor. Então, por exemplo, o Vicente do Rego Monteiro, ele utilizava as cores que são típicas dos indígenas brasileiros, né? Que é a cor vermelha do urucum, aquelas cores mais terrosas e tal. Então, a atividade é fazer uma pintura utilizando café e carvão. Então, o resultado, a cor que a criança alcança é muito parecida com a cor do Vicente do Rego Monteiro. Então, depois, quando a criança vê uma obra do Vicente do Rego Monteiro, por exemplo, ela reconhece: olha, esse padrão de cor me lembra o Vicente do Rego Monteiro. Olha, essas figuras geométricas me lembra a Tarsila do Amaral. Olha, essa pintura com volume me lembra de Cavalcante. Então, ela interioriza essa atividade de uma forma que ela passa a reconhecer os artistas não só por uma obra única, mas por toda uma técnica que aquele artista utilizava. Então, agora, é interessante você falar aí o nome desses artistas, que esses artistas, eles propunham até então uma nova visão de arte para a sociedade. E aí eu pergunto, que visão de arte vocês querem transmitir para as crianças? Qual é a importância disso? Quer que fale? Pode falar, eu complemento. sem briga, por favor. Não, aqui em casa não tem briga, de verdade. A gente acredita que a arte ela tem que ser livre, né? Então, eu acho que o que os modernistas eles começaram a trazer de novo, né, para a arte, era que a arte ela não precisava mais representar uma coisa real.
Então, começou naquela época a fotografia. Então, muita gente já tinha máquinas fotográficas, já estava se popularizando as máquinas fotográficas. Então, o artista não tinha mais aquela necessidade de fazer uma pintura, por exemplo, né, que fosse exatamente a pessoa. Ele tinha a liberdade de pintar com cores extravagantes, fazer cabelos verdes, como a Anita Malfatti, fazer volumes que eram irreais, né? Então, ele teve essa liberdade. E eu acho que a gente acredita que a arte tem que ser livre. Então, para as crianças aprenderem isso e se sentirem à vontade, se sentirem verdadeiros artistas, criando coisas novas, sendo livre para criar e não tendo uma responsabilidade de fazer uma coisa pré-definida. Fora que o movimento modernista, ele veio com essa pegada de vamos criar uma coisa autenticamente brasileira, né? Então vamos trazer a nossa verdade, vamos através da arte representar o nosso país, né? A nossa cultura, as nossas cores, os nossos traçados, né? Então você parou de pegar aquela coisa europeia, aquela referência de arte europeia para criar, não, a partir de hoje a gente tem uma arte que vai expressar o que a gente é, né? Vai expressar o que o brasileiro é, né? Então você tem seu amigo estrangeiro aí, né? O movimento modernista ele veio justamente nessa contrapartida, né? De trazer uma coisa que expressasse a autenticidade do nosso povo, né? A arte ela vem como essa expressão, a expressão do que eu sou, né? Justamente isso que o Leandro falou. E justamente para expressar o que a gente é, a gente precisa dessa liberdade, né? A gente não precisa pintar mais como uma fotografia, né? A gente vai expressar, de repente, uma raiva, a gente vai expressar uma técnica diferente de cores, né? A gente não vai mais misturar a tinta bonitinha no godê, a gente vai misturar a tinta direto na tela e ali a gente vai trazer uma leitura diferente, né? Do que é cada sentimento, do que é cada emoção. E nesse contexto da pandemia, achou muito pertinente de dar esse momento para as crianças, né? De expressarem o que elas estão sentindo, o que elas têm vivido, né? Como se fosse uma válvula de escape de criar ali um universo seguro e colorido, né? Seguro. Deixa eu pegar aqui uma opinião, pegar uma opinião de vocês como pais. Você, Leandro, que até que falou filho de uma artista plástica, como é que você vê a presença ou a não presença de arte nas escolas? Foi talvez sentindo essa ausência na escola que você tenta passar de uma forma até mais evidente a arte para os filhos? Eu acredito que sim. A minha mãe, por exemplo, né, só dando um exemplo, ela, além de artista plástica, ela era arte educadora. Então, ela trabalhava em escolas municipais, escolas estaduais, e ela sempre percebia isso, assim, sentia que as crianças estavam pedindo para fazer arte. Então, as escolas comumente eram cheias de picho, de pinturas nas paredes, de escrita nos banheiros, e que, na verdade, aquilo era uma forma das crianças, dos adolescentes, demonstrarem que necessitavam de alguma coisa que ajudasse a exprimir o que elas estavam passando, né? A gente tem uma realidade social no Brasil em que as crianças, os adolescentes, eles sofrem muita repressão e eles precisam, de alguma forma, demonstrar isso, né? Eles precisam trazer aquilo para fora, né? E muitas vezes a arte deles passa a não ser reconhecida porque não segue um determinado padrão. Então, eu acredito que, tanto como uma forma de expressão ou como uma forma de aliviar essa ansiedade, esse estresse que todas as crianças passam, eu acho que a arte ela deve ser colocada cada vez mais nas escolas, nos ambientes domésticos, em casa, né? Em todos os lugares, até por conta desse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, onde as crianças estão cada vez mais isoladas, com menos contatos sociais. Então, elas necessitam exprimir essa ansiedade que elas estão passando, esse momento que elas estão passando. E uma dessas formas é pela arte, né? Chegou por aqui também Magno Oliveira, Flávio Lucas, Luciano Melo, como diz, Kleber Eduardo, da melhor pizzaria de São Paulo ali, a Pizzaria Nova Vila 11. Manda para mim aqui, Kleber, porque eu já estou gordo, então preciso comer mais umas pizzas aqui para a gente. Muitos livros infanto-juvenil surgem muito assim de uma demanda de mercado, né? Sempre com uma função comercial. E isso acaba até, de certa forma, roubando
qualquer possibilidade de uma conversa com o público jovem, com o público, com o pequeno leitor, sem que a criança tenha até um objetivo mais forte, cultural, ou um senso crítico melhor. O livro de vocês vai na contramão disso? Olha, eu acho que sim, né? A gente, na verdade, tinha o ideal e tinha o propósito, e aí a gente foi buscar o recurso para conseguir tornar esse livro acessível. Que a forma de trazer ele para o público foi através de uma campanha de financiamento coletivo, né? Pelo Catarse, além do recurso que a gente conseguiu pelo PROAC. Então, com o PROAC, a gente já deixou o livro pronto, e com o Catarse a gente conseguiu fazer a pré-venda dele. Né? Então, foram duas coisas assim que ajudaram bastante justamente para tornar isso acessível, porque não adianta a gente fazer um livro de arte que, mais uma vez, ele vai ser pouco acessível, vai ser elitizado, ou vai ter um custo final muito alto, que não adianta, né? Não vai ter a função que a gente quer para ele, que é de chegar nas crianças e colocar as crianças como cidadão, né? Que ter esse reconhecimento, esse lugar na sociedade, né? De que eu importo, eu posso me expressar e eu posso ser visto também. Quer complementar, Leandro? Fica à vontade. Não, é isso mesmo. Vai completo. Eu preciso mandar esse livro de vocês para um lugar muito especial, viu? Uhum. A maior biblioteca comunitária do mundo. Vocês sabem onde ficam? Não. Não sabe, né? O nome desse programa se chama Programa Paiaiá. Paiaiá é um pequeno povoado na Bahia, município de Nova Açores, a 230 quilômetros de Salvador. Foi lá que eu nasci, vivi até os 21 anos e meio de idade. No Paiaiá tem apenas 600 moradores. E nesse pequeno povoado está a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Preciso mandar esse livro de vocês para lá, viu? Aqui a gente teve alguns apoiadores fora do Brasil, né? O nosso envio ele é nacional, só por enquanto, né? Eles falaram, eu tô apoiando aí. A gente falou, você não quer mandar esse livro para alguém? Falou, não, vocês podem doar. Então a gente já tem uma cotinha de livro aqui que tá só esperando Um lugar para chegar. E agora a gente já tem. Então. Já tem. Preciso mandar esse livro para vocês para lá, viu? Acho que o pessoal lá vai ficar muito, muito feliz. A literatura por si só, ela já é uma arte. Um livro recheado de arte, qual é a proporcionalidade e a importância desse livro para a criança? O que a gente tentou também com o livro foi diversificar, né? Então, a gente não tem só os pintores, né? A gente tem os músicos, a gente tem alguns arquitetos, a gente tem os escritores, né? A gente tentou mostrar que a arte, ela não é limitada a você sentar diante de uma tela e pintar um quadro, né? A arte, ela pode ser expressa e se manifestar de todas as formas, né? Na música, na escritura, na arquitetura, né? Então, a casa que você mora, ela tem um conceito artístico, né? E você pode colocar o óculos da arte ali e começar a enxergar a arte no seu dia a dia, em tudo que você faz. Uhum. Né? É isso mesmo. Ô, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a arte tem, de certa forma, passado uma impressão muito elitista para um público diferente? Se sim, eu acrescento uma segunda pergunta. Como mudar isso? Como você vê uma possível mudança nisso? Que ela alcance um público maior, que chegue ao popular, não ao populista, de certa forma? Uhum. Sim, eu acho que a arte em si, ela tende a ser mais elitista, né? Principalmente por conta da educação, né? Então, quando as pessoas elas têm poucos recursos, elas tendem a gastar os recursos com o que é mais essencial, né? Então elas acabam gastando recursos com alimentação, com coisas que realmente não tem como cortar. Enquanto quando as pessoas têm muito recurso, elas têm essa possibilidade de estudar, de fazer outras coisas, né? Eu acho que a arte tende a ser um pouco mais elitista, principalmente no Brasil, até por falta de muito incentivo e tal. Mas a arte, por si, ela
é uma característica humana. Então, todo ser humano tem uma capacidade de fazer arte. Ela pode não ser reconhecida, mas todo ser humano tem essa capacidade e deve utilizar a arte para se expressar, deve utilizar a arte para colorir o mundo mesmo, né? Então, eu acredito que quem está assistindo a gente aqui faça arte também, se divirta e aproveite a arte também, né? Conheça a arte, faça arte. É uma atividade muito boa e que vai fazer muito bem para todo mundo. Se você parar para pensar que até o termo fazer arte, ele tem uma conotação pejorativa, né, pra gente, né? Ah, fulano é muito danado, fez arte, né? Fez arte com um sentido, assim, de uma coisa ruim, né? Fez Boa. algo que não... Na verdade, ressignificar esse termo, né? Então, aqui, com o Colorindo, você tá livre para fazer arte. Esse livro, ele pode terminar cortado, você me lembrou, pintado. você lembrou alguém que não sou eu, claro, entendeu? Desses artistas. Você tem cara de que fazia arte, né? Como é que ela. Eu? Não, eu jamais sempre fui. Podem me santificar, entendeu? Eu nunca fiz arte na vida, entendeu? Nunca fiz. Desses artistas que passaram aí pela Semana de Arte Moderna, se tiver algum outro também, fique à vontade. Eu gostaria de saber quais são os preferidos de vocês. Devem ter, né? Sempre tem, viu? A gente deixa eu pôr o livro de lado aqui, que é para ele, né? Não ficar sentindo, não se né? magoar. Eu particularmente, eu gosto muito do trabalho da Anita Malfatti, né? Porque a Anita Malfatti, ela tem uma história de vida. Ela foi a precursora do movimento modernista. Ela que deu a cara a tapa mesmo, né? Então, tipo, lá em 1917, 5 anos antes da Semana de 22, ela fez uma exposição. Monteiro Lobato surrou ela, falou que a arte dela parecia coisa de maluco e tal, né? Ele fez até uma crônica no Estadão chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele comparava o trabalho dela com o trabalho de pessoas que ele chamava de loucos. Hoje tem outros termos também, né? Então, a Anita Malfatti, ela levou a arte, ela enfrentou todo aquele elite, né? Antes de chegarem outras pessoas e se agrupar a ela, e o que levou à Semana de 22. Então ela que trouxe o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade para perto dela, e posteriormente a Tarsila do Amaral e tudo, né? Então, para mim, com a Anitta. Mas tem outros artistas que eu gosto bastante, e a Maíra também, com certeza. A Anitta acaba sendo a nossa queridinha do momento. Será que também não? Então vocês não brigam, né, por isso aí, né? Não, de jeito nenhum. Não. A Anitta, a gente já tem planos para ela também. Aí. Vocês não perceberam? Mas eu estou tentando pegar uma confissão que vocês brigam, entendeu? Não dá tempo. Aqui quando as crianças voltarem para a escola, talvez a gente... Deixa eu colocar... Sensacional. Quem passou por aqui, deixa eu ver, Maíra Xavier. Sueli Souza diz o seguinte: fantásticos. Maíra e Leandro, sucesso. Sou adepta da leitura, leio muito e estimulo meus netos. Parabéns. Enquanto os dois desligaram a câmera ali para brigarem um pouquinho, entendeu? Que eles não brigam. O celular da Maíra tá acabando a bateria. É a bateria e... Qualquer coisa a gente troca o celular. E aí com um fiozinho aqui é difícil ele manter em pé. Muito bom, muito bom. Sensacional. Esse livro de vocês deixaram disponível também em plataformas digitais também? Ou está em algum local físico? Como é que está? A gente está desenvolvendo um site que é para colocar ele disponível, né? Depois que terminar a campanha vai até sexta agora, né? Uhum. E aí o excedente que a gente conseguiu imprimir com o auxílio do PROAC, a gente vai colocar disponível nesse site, né? A intenção, quando a gente criou o projeto, é que nessa época a gente já está criando eventos nas escolas, né? Então, a gente tem 100 livros, né? Que a gente... Mais 50. E mais 50 de contrapartida, de doação. E era esse evento que a gente ia levar nas escolas de
colocar mesmo esse livro para ser trabalhado, né? E promover essas atividades como oficinas para as crianças. E aí veio a pandemia e a gente vai ter que se adaptar aí para conseguir fazer eventualmente aí na plataforma online, né? A gente não vai, provavelmente até o meio do ano não vai conseguir evento presencial. Vocês estão na mesma situação de alguns, né? Que eu estava conversando com o Tiago Berraich, da Jovem Pan, e ele também lançou um livro agora nessa pandemia sobre a Copa de 70, e a ideia também dele era, né, divulgar, fazer lançamento com autógrafo, e a pandemia acabou dando uma rasteira aí num monte de gente. A gente sabe que num país que não estimula muito a arte, acho que a arte deveria estar mais presente nas escolas, assim como o teatro mais perto também das escolas. Num país que não estimula muito, a gente tem vocês aqui, um casal, pais de 2 filhos, admiradores da arte, que acabaram de escrever esse livro. E eu gostaria de ouvir, de certa forma, não seria nem uma resposta, mas assim, um depoimento de cada um de vocês em relação ao desenvolvimento artístico, cultural dos filhos. O que vocês percebem quando se trata de evolução ao entendimento da arte dentro da casa de vocês? Eu acho que isso serve até como estímulo para outros pais. Uhum. Eu acho que uma parte, o Leandro já falou, né? A disparidade social no nosso país, ela é gritante, né? E ela se reflete principalmente na educação. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Eu nunca passei fome na vida e sempre tive acesso à educação. E foi esse acesso à educação que possibilitou que hoje a gente pudesse estar com essa contrapartida, né? Diante de um governo negacionista, diante de todo esse obscurantismo aí que tem vindo, né, como uma onda nesse momento da história do Brasil. Então a gente pensou, né, qual é a nossa contrapartida? Como é que a gente vai se colocar diante disso, né? Se a gente não pode, como é que vai ser a nossa revolução, né? E a nossa forma de revolucionar, de se colocar diante de tudo isso foi, então vamos começar pela base, pela educação, né? Pela ciência, pelas artes. Vamos tentar levar o que a gente conseguiu que nossos pais garantissem para a gente, né? Esse acesso à educação, acesso à arte, acesso à ciência. Então, se a gente conseguir, de repente, levar isso para uma criança que de repente não tivesse esse acesso, a gente pode começar a mudar essa mentalidade de que a educação é um privilégio, né? De que a educação ela deve ser universal, ela deve ser acessível para todo mundo. E a partir da base da educação, você leva tudo como uma onda, né? E aí vem a ciência, vem a educação, vem a arte, vem a cultura, de você valorizar o teu país, de você valorizar o que você tem aqui, né? Regional, as cores que você tem e conseguir ver a riqueza e a beleza que tem em tudo isso que a gente já vive, né? No país que a gente vive. E sobre os nossos filhos, assim, nós temos 2, né? Um com 7 e um com 3 anos, né? Então eles estão em fases completamente diferentes, assim, né? O Felipe, ele tá na fase agora em que ele começou a aprender a misturar tinta, que ele começou a testar isso, né? A experimentar as coisas, experimentar a recortar, experimentar isso, né? E então para ele tudo é novidade, né? Então se ele mistura uma cor, ele fica muito feliz. Nossa, consegui uma coisa nova e tal. É incrível, foi muito bonito esse processo dele, porque ele olhava para o pote de uma cor, olhava para o pote da outra, olhava para a gente e falava, você tá vendo que não tinha essa cor nos potes, né? E você poder testemunhar, acompanhar e ver isso acontecer no dia a dia, né? Ver isso se manifestar ali como uma realidade é diferente de você ensinar que se você misturar uma cor com a outra, você vai dar uma terceira cor, né? É você viver essa experiência, né? De que uma cor com a outra, você cria uma possibilidade completamente nova. É. Por favor, continue, Léo, por favor. O Rodrigo, ele já tá pode falar, com 7 anos, Léo. então e o Rodrigo, ele está com 7 anos, então ele está numa outra fase agora em que ele já consegue reconhecer padrão, ele já consegue criar coisa nova, ele já consegue ver vídeo no YouTube ensinando a fazer alguma coisa, ele vai, recorta o papelão, cola com cola quente e cria, né? Então ele está numa outra fase
Mas porque ele já passou por essa anterior muito bem também, né? Então, a gente consegue ver aqui em casa toda essa evolução deles. A gente consegue perceber o quanto eles amadureceram, né? Nesses tempos, né? E, querendo ou não, eles mesmos, eles foram os testadores oficiais do livro aqui. Então, tudo que a gente fazia de atividade, a gente dava para eles e via, ó, se funciona ou não, se eles gostam, se eles Se se envolvem, né? Se envolvem, né, interessam. com aquela atividade, né? E daí, se a gente via que não tinha muito envolvimento, a gente cortava a atividade, reformulava e vinha com uma nova, né? Então, foi bem isso. Foi um livro feito, então, para criança, em que teve criança para testar, né? E foi uma surpresa, porque assim, não tem limite de idade, né? A arte, o que a gente quer é justamente isso, ela sendo acessível. Então, assim, muitos adultos que compraram para dar para o sobrinho e, eu fiquei com uma dó de dar, acabei ficando com um, dei o outro. Então, assim, muitos adultos a gente teve uns feedbacks assim, bem positivos também de pais de crianças autistas, que as crianças se interessaram, né, né, pelo conceito sinestésico que o livro traz e de experimentação. Então, falou, nossa, foi muito bom, achei que ia demorar para ele, né, se envolver com o livro, eu preparei ele, né, fiz todo um meio de campo, e aí quando eu vi, a gente recebe a foto lá da criança já desenhando, fazendo o autorretrato do Mário de Andrade, né? Muito bonito, assim, muito legal. Vocês são muito ativos nas redes sociais em relação a isso? Porque eu confesso que eu senti assim uma certa uma falta até de uma divulgação maior nas redes sociais do vídeo de vocês. Acho que ainda falta um pouco de braço e perna para conseguir dar conta de... A gente fez assim, tudo que a gente conseguiu fazer de pôr e de pedir para as pessoas compartilharem também, né? No final das contas, por exemplo, nessa campanha do Catarse, né? A gente conseguiu, ainda não terminou, né? Ainda falta, vai até sexta-feira, né? É catarse.me/colorindo22. E a gente já conseguiu ser o quarto livro, a, a campanha, a quarta campanha maior da história do Catarse para um livro infantil. Então a gente conseguiu, de alguma forma, a gente conseguiu alcançar um público bom, né? Dentro da nossa possibilidade de duas pessoas, né? De duas pessoas que fazem um monte de coisas, quando tem um tempinho, brigam e fazem livros, né? Tem isso. E também a gente vocês... Desculpa, Leandro. Não, assim, a gente também saiu na revista Crescer, a gente saiu na Época, no Jornal G1, O não Dia, foi? do Rio de Janeiro. Foi? G1, Isso. né? Isso. G1. Então, Agora, vocês pretendem levar isso aí, essa divulgação, até o próximo fevereiro, no centenário da Semana de Arte Moderna? sim. A ideia é essa. E agregar mais algumas coisinhas aí até o ano que vem. A nossa ideia, acho que sempre foi, na verdade, pensando no ano que vem, principalmente para que as escolas adotassem o livro para a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, né? Então, esse ano a gente já está com ele pronto, então a gente já veio, e agora, durante esse ano, nós queremos divulgar ele, justamente para que as escolas, para que os pais adotem o livro. Um tempo hábil aí de planejamento para todo mundo ter um colorindo aí para comemorar o centenário. Colorindo a Semana de 22, editora Datum. É isso aí, ó, pessoal. Mostra aí novamente a capa do livro aí, para quem esse vídeo vai para o YouTube. Se inscrevam lá no canal Paiana Conectados, que aí vocês acompanham lá. Gostaria que vocês repetissem novamente aí para quem quiser adquirir o livro, onde encontrar. Até sexta-feira ele está em pré-venda, né? Então a pessoa compra e já recebe o livro através do site catarse.me/colorindo22. Muito bom, muito bom. Instagram na plataforma do Catarse. Não, ele quer saber o nosso. Instagram sim. O meu é LVTHC Leandro Tomás e
É Pô, é muito complicado. Ó, é muito complicado teu Instagram. Eu sou baiano, entendeu? As coisas têm que ser Ai, um a gente está pouquinho mais precisando de uns fáceis. toques seus aí, porque a gente É, vem desenvolvendo fique à vontade. maturidade na produção das campanhas, mas essa parte de divulgação, né, A gente está a gente aprendendo está também. aprendendo aqui o caminho das pedras ainda. O meu é Estou à Maíra disposição. Correia. É Maíra traço ou Maíra underline? É underline, ponto É Correia. underline. Boa, boa. Isso. Tá vendo, pessoal? Maíra underline, entendeu? Vai lá e manda mensagem antes que eles briguem aqui, entendeu? Leandro e Maíra, muito obrigado. Gostaria de agradecer a disponibilidade, pessoas maravilhosas. Obrigado pela gentileza de ter disponibilizado esse tempo aí, de bater esse papo. A gente Gostaria... que agradece. Gratidão mesmo, viu? Muito obrigado. Deixa aí a saudação final aí sobre a arte, deixa uma mensagem aí, por favor. Tá certo. Então tá. A gente que agradece pelo convite, a gente fica muito honrado pelo convite, adoramos participar. E como recado, façam arte, se divirtam, né? É isso aí. A arte é para todo mundo, não tem limite, não tem idade. Colocar o olhar, mudar a chavinha aqui, começar a ver arte, ver cor, ver mistura de cores em tudo. Obrigado, viu? Obrigado também pela colaboração em prol da cultura aí brasileira que vocês dão com isso. Leandro, Maíra, até uma próxima. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a todos, gente. Se inscreva no canal Paiana Conectados. Esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.